Você sabe de onde estava, de onde veio, e eu também. Mas essa graça foi maior e incluiu a nossa vida nos seus planos. Com muita alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 38, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, com muita alegria eu quero apresentar uma ilustre visitante, a irmã Kelly Carolina Castro de Barros. Está ali. Deus abençoe, irmã Kelly. E como a igreja em Valparaíso procede para receber a irmã Kelly em nosso meio, estenda as mãos para ela e diga: querida irmã, esta é a casa de Deus, é a sua casa, é a nossa casa. Seja bem-vinda em nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, querida. Êxodo, capítulo de número 38. Quem encontrou pode dizer amém? O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Fez quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos, fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam a só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e as pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios fez de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, de rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado, e ele era oco, e de tábuas o fez. Eu digo amém por esta palavra. Eu não sei se alguém tem uma versão bíblica que substitui a palavra madeira de acácia por cetim. Quase a metade da igreja. Então, deixa eu fazer uma pequena observação. Como isso aqui é uma escola bíblica, é bom a gente ter bem atenção e paciência, tolerância, porque existe, para a gente aprender tudo direitinho, tá certo, gente? Eu já ouvi um pregador dizer que o tabernáculo e suas peças foram feitas de madeira de acácia e de cetim. Esse pregador, ele simplesmente não prestou atenção. Era uma única madeira, madeira de acácia. Porém, em algumas Bíblias, esta única madeira é chamada de cetim. Ou em outra Bíblia é chamada de acácia. Não eram 2 madeiras, era uma única madeira. É uma questão de nomenclatura, de variação nominal. Quer dizer, nomes distintos para uma única peça, para uma única causa. Vocês estão entendendo esta palavra? Então, foi feito de acácia ou feito de cetim, é uma única madeira. Só um comportamento gramatical de variação nominal. Podeis assentar, queridos? Vamos pedir para apagar a lâmpada aqui? Coloque o primeiro vídeo. Tabernacle and the
presence of God. Sem alto. The Son. Cerca de 3 milhões de pessoas acompanhavam Moisés em trânsito na saída do Egito até o deserto. 3 milhões de pessoas. O tabernáculo ficava no meio. Esta população ficava subdividida em 12 tribos distintas, sendo que a tribo de Judá ficava na porta do tabernáculo. Judá, na língua hebraica, significa louvor. É o Salmo 103. Louvai ao Senhor, todos os moradores da terra, e bendizei o seu nome, e entrai em seus átrios com hinos de louvor, e adorai o seu nome. Porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com hinos de louvor e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua verdade e a sua misericórdia estende-se de geração em geração e de eternidade em eternidade. Então Judá ficava aqui, na porta, acampado na porta do tabernáculo. Na língua hebraica significa louvor, a palavra Judá. Aqui estava a porta, e aqui está o altar do holocausto. A glória de Deus descia sobre o Santo dos Santos. Este fogo, este aparente fogo, que era uma glória, enchia todo o tabernáculo. E durante o dia, no sol causticante do deserto, esta glória se transformava em uma nuvem de sombra e protegia o povo de Israel do sol causticante do deserto. Ninguém infartava, ninguém tinha desidratação, ninguém sofria problemas de pele, porque a sombra, a presença do Senhor sobre o tabernáculo se estendia por toda a congregação de Israel. Durante a noite, esta mesma sombra se transformava em uma coluna de fogo para iluminar o acampamento de Israel. A porta do tabernáculo, onde se entrava para o átrio, que é esta parte externa, e o altar do holocausto, chamado também altar do sacrifício. Êxodo 27, versículo 1, e também Êxodo 38, que é a leitura do altar do holocausto. Logo em seguida, encontraremos a pia de bronze, chamada também a pia da purificação. Arão e seus filhos não podiam entrar no santuário sem antes lavar as mãos e os pés na pia de bronze. Isso aí será na próxima aula. A água da purificação representava a palavra de Deus, que nos lava, que nos limpa, que nos faz santificado na presença do Senhor. Mas como a nossa mensagem hoje é o altar do holocausto, vamos pedir para você colocar, Lucas, o filme do altar. Segundo vídeo.
Não é este, é o altar do holocausto. Isso. Ele era de madeira de acácia, ou madeira de cetim. Ele era também quadrado. Haviam 4 chifres de animais. E esta madeira, como chifres, eram cobertos de bronze. Todos os utensílios eram de bronze. As bacias, os garfos, a pá, o braseiro, chamado de grelha, tudo era de bronze. Por quê? O fogo de Deus queimava em cima do altar. E era necessário uma cobertura especial para não destruir a madeira. E era a composição primeira do altar, a madeira de acácia. O bronze nós estudamos nas outras aulas, que representa a justificação. Deus mandou Moisés colocar nas argolas os varais de madeira, porque o altar era transportado nas marchas de Israel. E o fogo de Deus queimava em cima do altar. O outro vídeo. Não, não é isso não. Enquanto ele procura ali, vamos trazer aqui a mensagem do altar, a página de número 5 da sua revista, página 5 da sua apostila. O altar do holocausto. Em Êxodo capítulo 38, versículo de 1 a 7, 374 vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada a palavra altar. 374 vezes você vai encontrar na Bíblia a palavra altar. Sendo que este altar que nós estamos estudando, ele estava no livro de Êxodo, media 2,5 metros em cada lado e 1,5 metros de altura. O material que foi empregado é a madeira de cetim ou acácia, e ele era coberto com bronze. O bronze é o símbolo da justiça de Deus contra o pecado. O altar simbolizou que o pecado é merecedor de morte, mas que o sangue inocente também salvava o pecador. A cruz de Cristo simboliza o altar, simboliza justificação, substituição, submissão. Quem entrava pela porta do átrio deparava-se primeiramente com o altar do sacrifício. Este altar era um local de total entrega, entrega sem reservas. Tudo era ofertado em cima do altar. Nele havia 4 pontas, assim como era também a cruz de Cristo. Então está aqui o altar do sacrifício. 7 mensagens nós encontramos em cima do altar. Em primeiro lugar, altar fala de redenção. Atos capítulo 20, versículo 28. Quem encontrou pode ler rapidinho. Atos 20, versículo 28. Altar fala de redenção. Atos capítulo 20, versículo 28.
para que pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele resgatou com o seu próprio. Aí eu pergunto a esta classe. Muito obrigado, irmão Walter. Deus tem sangue? Sim ou não? Não. Mas Lucas escreve isto aqui, dizendo: rogai por nós, os bispos, os pastores, que foram chamados pelo Espírito Santo para apacentar o rebanho de Deus, a igreja, no qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus não tem sangue. Como é que a gente pode entender isso? Olha que coisa linda. Porque Deus se fez carne. Deus encarnou. Eu já falei aqui muitas vezes, mas como nós temos pessoas novatas, quem sabe uma reciclagem de conhecimento, este corpo não foi criado para viver 1000 anos. Este corpo não foi criado para viver 1 milhão de anos. Este corpo não foi criado para viver 100 anos, 80 anos, para o diabetes, para o câncer, para o inchaço, para o tumor, para a gastrite. Este corpo, no projeto original da criação divina, ele foi criado para a eternidade. O homem não conheceria a dor, nem conheceria a morte. Mas quando Adão pecou, porque Deus fez uma observação: se você pecar, certamente, se não houvesse o conhecimento do pecado, não haveria o dano da morte. Vocês concordam com isso ou não? Irmãos, eu vou falar algo aqui, eu não sei se eu já falei, mas nunca esqueça isso. Guarde na sua mente, guarde no seu coração. A maior afronta a Deus, não é o carnaval, não é a droga, não é o homossexualismo, não é o vício. A maior afronta a Deus é quando Deus vê um corpo de um ser humano, seja homem, mulher, criança, moça, rapaz, sendo levado para um túmulo, e em 24 horas os bichos arrancando pedaços do rosto, o corpo se diluindo, apodrecendo. Isso é uma afronta ao Criador. Isso mexe com o coração de Deus. Tanto é que Ezequiel disse no seu livro que o Senhor Jeová não tem prazer na morte do ímpio. Diga ímpio. O que quer dizer ímpio? Não. Não salvos. Irineu falou ali. Também não. Olha, o pecado tem não digo uma hierarquia. Existe uma classificação. Pecador, aquele que comete. Transgressor, aquele que transgride. Ímpio, incrédulo, aquele que não crê. O ímpio é aquele calculista, aquele frio, aquela pessoa que você olha para ela e ela está olhando o quê? Viu o quê? Aí puxa o revólver. Já ouviram casos assim ou não? Que por coisa mínima está tirando a vida do outro e ainda vai no velório como se nada acontecesse. Quem já ouviu casos assim? Isso é um ímpio. Isso é aquela pessoa que pratica impiedade. Vocês estão entendendo essa palavra? Então veja que a impiedade, se nós pudéssemos colocar numa hierarquia a classificação de pecadores: pecador, transgressor, rebelde, desobediente, não crente, que é chamado de incrédulo. Tudo isso é uma classificação de pessoas que estão afastadas de Deus. O ímpio é o pior de todos. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jeová não tem prazer, não se agrada na morte desse homem tão mau chamado ímpio. Vocês estão entendendo essa palavra? Por isso que eu já ouvi pessoas no púlpito dizer assim: irmãos, vamos orar pelo ímpio que mora aqui. Nunca chame ninguém de ímpio.
pelo fato da pessoa não ser evangélico, não ser crente, não ter o conhecimento gracioso que você tem sobre Jesus, ele pode ser não crente, mas não pode ser um ímpio. Isso é uma palavra muito forte. Amém, irmãos? Então Deus não tem prazer na morte do ser humano. A morte é uma afronta a Deus. E quando Adão pecou, ele morre. A morte é representada pelo derramamento de sangue. Porque o sangue é a vida do corpo. O sangue é a vida do homem. Então é necessário agora que um outro homem venha morrer. O primeiro morreu em caráter de desobediência. O segundo vem morrer em caráter de obediência. E através da sua morte, o seu sangue seja derramado. E o seu sangue derramado, ele venha comprar, resgatar a vida eterna para a humanidade. Entenderam agora? Amém, amados? Coloca aí o PowerPoint, meu filho. Então, o altar fala de redenção. Tinha que haver sangue nas 4 pontas do altar. E quando Deus via o sangue em cima do altar, o sangue era uma voz que reverberava, eclodia dentro do átrio do tabernáculo, dizendo: Jeová, alguém morreu e derramou sangue no lugar do pecador. Quem está entendendo essa palavra? Então diga assim comigo: o altar é lugar de resgate, é lugar de redenção. É daí que Lucas, o escritor de Atos, ele diz: orai por nós, pastores, os bispos, que fomos constituídos pelo Espírito Santo de Deus, para cuidar do rebanho, da igreja, que ele resgatou pelo seu próprio. Mas Deus não tem sangue. Aí quando Lucas usa essa expressão gramatical, ele está dizendo que Deus encarna. Deus se faz homem. Aquele menino que acabou de nascer e colocado numa manjedoura, a capa corpórea, a carne, era humana, mas dentro era a plenitude de Deus, o Deus encarnado. Um Deus que se faz menino, que cresce como adolescente, que vira jovem e depois vira homem, e aos 33 anos é cravado numa cruz. Um Deus que se humilha e abre mão da sua natureza glorificada para ser feito homem, para ter o elemento da redenção chamada sangue. Que é isto aqui. Esta simples composição: células, plasmas, plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos. Aqui está a representação da vida. Assim como o sangue de Adão foi derramado e a morte passou para todos os homens, era necessário que um outro homem, em obediência, morresse, para que seu sangue fosse derramado e a vida eterna voltasse para toda a humanidade. Quem glorifica o nome de Jesus por isto? Isto é resgate. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de... Então o sangue estava sobre o povo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Quem encontrou pode ler. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Porque Moisés, havendo proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã e tinta de escarlate e o hisopo. O que é que você entende por hisopo?
Isopo era uma planta que era comum, encontrada no deserto. E quem já viu antigamente aquelas vassourinhas que as donas de casa faziam de uma forma até primitiva? Pegavam um molho assim de mato, né? De mata. E juntava assim aquela trouxa, amarrava, colocava um pau, amarrava e fazia uma vassoura. Geralmente era assim ou não era? Então o isopo era uma planta comum no deserto, que os judeus pegavam e faziam uma vassourinha. Era chamado de isopo. Era tipo um pintor, um pincel. Era um pincel primitivo. E eles pegavam a bacia cheia de sangue dos animais, pegavam o isopo, que era o pincel, a vassourinha, e Moisés aspergia em todo o. Agora aqui é preciso um detalhe, uma observação. Seria impossível um homem como Moisés atender uma fila interminável de 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então, quando fala aqui todo o povo, subentende-se que era toda a congregação. Mas não era isso. Moisés chamava os anciãos, que eram os representantes de cada tribo de Israel. Estão entendendo essa palavra? Que eram os líderes de cada tribo, que seriam 12 congregações, 12 tribos. Esses anciões faziam as filas e o sangue era aspergido neles, representando todo o povo, representando toda a congregação. Ele também aspergia o sangue nas tábuas da lei, que era chamado o livro, e nas peças do tabernáculo. E este sangue representava o sangue do Cordeiro de Deus, que haveria de vir a este mundo, o próprio Deus encarnado, que seria derramado na cruz para redimir, para resgatar o meu coração, a tua alma e nos levar de volta para Deus. Amém, amados? Então diga assim comigo: no altar nós encontramos a redenção, o sangue derramado para resgatar a eternidade para a humanidade. Número 2, no altar nós encontramos substituição. Diga substituição. Romanos capítulo 5, versículo 8. Foi a mensagem de domingo à noite, o texto básico. Quem lembra? Romanos capítulo 5, versículo 8. Que coisa linda Paulo escreve. Mas, diga comigo, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos. Sendo nós ainda pecadores. Então o altar fala de substituição. Diga substituição. Ele me substituiu. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era de Barrabás. Mas ele disse: eu tomo a cruz, porque eu amo você. Eu quero você comigo eternamente no céu, cantando. Eu quero você feliz, como foi o meu projeto original. E eu vou dar minha vida por você. Eu vou morrer no seu lugar. Aplauda ele nesta. Glória a Deus. Bendito seja Jesus para todo sempre. Cruz fala de substituição. É daí que muitas letras de nossos hinos falam mais ou menos isto. Ele morreu no meu lugar. Ele deu a vida por você. Ele morreu para te salvar. Amém, amados? Diga comigo, altar fala de substituição. Hebreus capítulo 9, versículo de 11 a 15. Hebreus 9,
versículos 11 a 15. Ainda a substituição. Isto. Versículo 13, obrigado, pastor Daniel. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido, jogado sobre os pecadores, os contaminados, os santificam, o sangue dos animais no passado santificava o pecador, quando o pecador levava o sangue do animal ao sacrifício no tabernáculo. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha diante de Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é o nosso substituto. Altar número 3 fala de justificação. Romanos 5, versículo 17. Ora, se pelo pecado, que é chamado agora de ofensa, o pecado é uma ofensa a Deus. O ser humano, quando diz: não, eu não quero negócio de crente não, eu quero curtir minha vida, eu quero a noitada, eu quero a balada, eu quero a cachaça, eu quero a vodka, eu quero a morfina, a heroína, eu quero o crack, eu quero a cocaína. Ele está ofendendo a Deus quando ele diz: eu quero o funk, o carnaval. Ele está afrontando aquele que o criou. Está entendendo essa palavra? E Paulo, tendo essa revelação, ele diz o seguinte: ora, se a ofensa de um homem só trouxe o inferno para toda a humanidade, muito mais o dom gratuito do céu, Jesus Cristo, vai trazer a justificação, a inocência para o pecador. Você pode dar glória a Deus por isso? Então o altar fala de justificação. É Deus nos justificando na cruz, através do sangue de Jesus. Leia também 1 João 4, versículo 10. Desculpe-me. Não. Número 3. Altar fala de justificação. Romanos 5 e 17. Foi isso que nós lemos. Agora, número 4. Altar fala de submissão. Diga, submissão. Romanos capítulo 5, versículo 19.